Olá, para você que é expositor da Think Digital 2021. Meu nome é Daisy Klein, eu faço parte da equipe da Fluxonomia 4D e também sou empreendedora criativa há 17 anos, mais ou menos. Já trabalhei em muitas áreas, já fui artesã, já vendi meus artesanatos fisicamente e digitalmente, já tive loja de materiais de artesanato, então já forneci produtos e cursos para artesãos, já fiz passo a passo na TV, já fiz produção de TV, vídeos, entrevistas, tenho uma mini produtora aí de comunicação e também agora atuo com mentoria para empreendedores. Então, estou sempre nessa área da economia criativa e por isso hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de treinamento sobre como precificar seus produtos e serviços de economia criativa. Como é que eu formo o meu preço? Então, quais são os custos que eu calculo para formar meu roteiro, ou meu produto artesanal, ou meu produto gastronômico? Como é que eu faço para calcular esse custo real? Isso é muito importante, isso inclui também a minha mão de obra. Em algum outro encontro aí da FIM, que vocês com certeza vão conversar um pouquinho sobre o custo da matéria, né? Como calcular o custo da matéria-prima, com energia, combustível. Essa parte que é física, a gente chama de tangível, né? Uma coisa que a gente consegue ver, consegue tocar, consegue medir. Então, essa é a parte tangível do preço. Aí a gente tem a mão de obra, é o tempo que você está aplicando naquele produto. Um terceiro quadradinho, que viria acima disso, seria o lucro. Esse é um cálculo bem tradicional, então geralmente eu ouço aí no meio dos artesãos o pessoal falando assim, pega seu custo de matéria e dobra ou triplica que vai dar mais ou menos o preço de venda. Né? Esse cálculo nem sempre é real, gente, porque imagina se você usar um custo de matéria bem pequenininho, tipo um material de reutilização, reciclável, ou uma matéria-prima muito barata, mas você colocar muito tempo, muita mão de obra, muita criatividade em cima. Então, isso não é um cálculo muito legal. É muito importante você saber seu custo de matéria-prima de verdade, saber seu custo de mão de obra, mas tem algo a mais aí que é muito importante da gente perceber. E a ideia é a gente se diferenciar, fazer um produto diferente, criativo, com muito mais valor, né? Para que a gente possa colocar um preço também diferenciado, que vá contemplar melhor o que a gente precisa também. Para que a gente possa se diferenciar no preço, por quê? Porque a gente é diferente no produto, no serviço, e porque o nosso produto, o nosso serviço, ele pode ser ganha-ganha. Ele pode ser um serviço maravilhoso para o cliente que está comprando e maravilhoso e lucrativo para a gente que está fazendo também. Isso que estamos buscando aqui. Muito bem, então eu falei um pouquinho o que a gente busca quando a gente percebe valor. A gente está procurando perceber o que o meu produto tem de especial, né? Se o meu produto é um lugar da natureza, o que aquele lugar tem de especial que se não encontra em todo lugar? Quais são essas belezas? O que é exclusivo ali, que só ali tem? Qual é a história daquele lugar? Que pessoas únicas você vai encontrar naquele lugar. E você, então? Você que é um guia turístico, você é um guia turístico único? O que você faz no seu trabalho que é especial? De repente você é muito cuidadoso, muito simpático, você surpreende o cliente, né? Tudo isso são coisas que diferenciam você em relação ao valor. E aqui a gente tem alguns exemplos no artesanato também. Uma coisa exclusiva, feita à mão, caprichada, uma coisa que tem história, uma história de família. Tudo isso são valores que a gente precisa perceber. Muito bem, gente. Então, o nosso preço de venda, ele é formado por vários fatores. Não é assim simplesmente, eu vou olhar quanto meu concorrente está cobrando e vou colocar lá. O que eu preciso considerar? O mercado, tem alguém fazendo alguma coisa exatamente igual a minha? Né? Como é que está o mercado? Tem muita oferta do que eu faço? Qual que é o perfil do cliente? É uma pessoa que está vindo do exterior, é uma pessoa que está vindo da cidade vizinha, é uma pessoa que vem do sul do país. Qual que é esse cliente? Qual que é o poder aquisitivo dele, né? A gente está vivendo uma data especial, é Dia dos Pais, é Dia das Mães, é férias de julho, é férias de janeiro. Qual é a situação que a gente está vivendo? Então, por exemplo, vivendo essa situação aí de pandemia, a gente tem que ser cuidadoso em dobro, ter cuidados de higiene.
E isso tudo também influencia tanto o nosso custo como o nosso valor de venda, que tem um cuidado extra aí. A moda, então coisas que estão na moda, de repente ali a palha de Buriti entra numa super moda. Poxa, é uma oportunidade de enxergar mais valor naquele produto que agora está sendo reconhecido como um produto bonito, belo. E quando a gente vende em loja virtual, isso não cabe para os roteiros, mas é uma atenção especial para a parte de gastronomia e artesanato. A gente tem que olhar também para o frete. Tem produtos que não vale a pena colocar em loja virtual, porque, por exemplo, um produto, sei lá, um jarro de barro. O jarro de barro, ele é grande, ele é pesado, ele vai ser difícil de transportar, o transporte vai ficar super caro, porque ele vai do Maranhão para São Paulo, por exemplo, e aí o transporte vai ficar mais caro do que o jarro. Isso tem que ser olhado também. Quais são os produtos que são bons para você mandar via correios ou via qualquer transportadora? Então, quando eu vou colocar preço no meu produto, preço final no meu produto, eu tenho que olhar tanto para os fatores internos, né, que são aqueles que a gente olhou ali no nosso último vídeo, quais são os custos que eu tenho, não só os custos diretos do meu roteiro, mas os custos da minha empresa, os custos para minha empresa operar, o meu custo, eu profissional também, quais são esses custos? E quais são os fatores externos, né? Como é que está o mercado, que época do ano que a gente está, agora é férias escolares, não é? Tudo isso são fatores externos. Agora, aqui no meio, existe a percepção de valor, que é o que a gente vai conversar já já. A percepção do valor que a gente chama de intangível, o valor que a gente não toca. Porque custo a gente sabe, a gente toca. Valor externo está dado pelo mercado. Mas existe uma coisa chamada valor intangível que a gente não toca e que é bem importante, a gente vai falar já já. Mas aqui, gente, qual que é o desafio quando a gente vai colocar um preço de venda? A gente nem desvalorizar o nosso produto, mas também não supervalorizar nosso produto. É achar o equilíbrio e o bom senso entre saber valorizar o nosso produto e saber o que o mercado vai realmente pagar. Bom, e se a gente não perceber esse valor nosso e do nosso produto, ninguém vai perceber, não é? Então é muito importante você reconhecer o seu valor e reconhecer o valor do seu trabalho. E aí é importante notar que existe até uma tendência antiga de desvalorizar um pouquinho dentro da cultura brasileira o que é regional, o que é artesanal. E é importante que você, como artesão, saiba o valor que isso tem. Se você não mostrar, quem é que vai mostrar esse valor, né? Se você não assumir esse valor, quem vai assumir? Então, fica atento a pensamentos do tipo: ah, eu gosto tanto de fazer isso que eu não precisaria nem ser pago para fazer isso, qualquer coisa tá bom. Ou então, ah, eu acho que ninguém vai pagar por isso, ninguém vai pagar por esse serviço. Ou então também, ah, eu já tinha os materiais em casa mesmo, nem preciso cobrar muito. Gente, esse tipo de pensamento é super boicotante, então o primeiro lugar que você tem que trabalhar é em você mesmo. E para te ajudar, aqui tem algumas perguntinhas reflexivas. Você valoriza o tempo que gastou aprendendo essa habilidade desenvolvida? E o tempo que você gastou criando? Você valoriza? O tempo que você gastou fazendo esse produto? Você valoriza a dedicação, o carinho e o cuidado que você colocou? O que eu acredito sobre mim mesmo e sobre o meu produto? Essa é uma primeira reflexão muito importante, tá? Para quem quiser avançar um pouquinho mais nessa percepção de valor, eu vou apresentar para vocês, de uma forma bem rápida, como é que a gente enxerga o valor dos nossos produtos e serviços usando a fluxonomia. Então, vamos lá. Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho da fluxonomia. Essas aqui são as 4 dimensões da fluxonomia, que a gente está até chamando de 5 dimensões, porque tudo começa do propósito. O que é o propósito? Por que eu ou a minha empresa fazemos isso? Para que isso serve? Então, por que eu gosto tanto de mostrar roteiros para as pessoas? O que isso vai agregar na vida delas e na minha? Então, de repente, eu gosto porque a minha família mora nessa cidade há muito tempo. Eu amo muito a história dessa cidade. Ela tem tudo a ver com a história da minha família e eu falo com paixão. E é essa paixão que me move a trabalhar com turismo. Isso pode ser o seu propósito, isso pode ser o que te faz querer trabalhar com isso.
Então, faz essa reflexão. Qual é o seu propósito? Por que que você faz isso? Para que que você faz isso? Né? E aí, a gente tem esse olhar aqui, que a gente chama de cultural, ou da economia criativa. Nesse olhar aqui, a gente olha para valores, conhecimentos, habilidades, experiência, marca, atributo, história. Então, o que que eu vou me perguntar aqui? Que valores que são importantes para mim? Puxa, eu valorizo muito, muito a cultura local. Eu acho a cultura aqui local da região tão boa. Eu acho que as pessoas são tão simpáticas, elas são tão solícitas. Poxa, então eu quero ressaltar isso no meu trabalho, trazer autenticidade, verdade para o meu trabalho. Quais são os conhecimentos locais? Quais são as habilidades e quais as experiências que a gente pode ressaltar aqui localmente? Tem uma marca, minha cidade tem uma marca, tem uma coisa que é uma marca registrada da cidade, que todo mundo reconhece. Quais são esses atributos, essas coisas especiais? O que acontece aqui? Ah, que as pessoas são centenárias, por exemplo. Quais são essas histórias? De onde veio, de onde vieram essas pessoas? São imigrantes? Vêm de povos indígenas? Contar tudo isso é o valor cultural do seu produto ou serviço. Aqui nesse outro ladinho aqui, do lado esquerdo, a gente tem essa dimensão ambiental. O que a gente valoriza aqui? O que a gente vai reconhecer como valor aqui? O espaço local, ou seja, a beleza natural que já está lá, né? As cachoeiras, os lagos, os rios, a natureza, os animais. E a gente vai reconhecer também o que a gente tem nas cidadezinhas, né? Poxa, nessa cidade tem construções históricas, construção de 1800 e pouco, tem essa igreja que tem tal história. Isso aí faz parte do ambiente, do ambiental, são coisas físicas que estão lá e estão disponíveis para que todo mundo conheça e veja. Aqui também pode entrar matéria-prima, então o leite de vaca que eu uso para fazer meu queijo, a fruta que eu uso para fazer a minha geleia, os materiais que eu uso para fazer meus artesanatos, tudo isso está aqui nessa dimensão ambiental. E quais as tecnologias que eu tenho também? Poxa, eu tenho tecnologias disponíveis, inclusive eu vou usar elas agora para esse festival. Eu tenho um bom celular disponível que tira ótimas fotos, faz ótimos filmes. Eu tenho aí um sítio de família que eu posso transformar numa atração de turismo rural. Tudo isso que eu tenho acesso, faz parte da dimensão ambiental e são valores que eu preciso perceber. Então, a pergunta básica aqui dessa dimensão ambiental é o que existe disponível no mundo físico e que eu posso usar ou mostrar para o meu turista. Muito bem, vamos para essa próxima dimensão aqui de cima, que é a dimensão social. O que é a dimensão social? É eu me perguntar o que eu tenho disponível em termos de mídia, de grupos, aonde eu posso divulgar o meu trabalho, para quem eu posso divulgar o meu trabalho. Os meus clientes estão aqui também. Então, o meu cliente também pode divulgar o meu trabalho, ele pode me indicar, ele pode postar foto comigo, ele pode me marcar. Tudo isso faz parte dessa dimensão social, do como que eu comunico, como que eu divulgo o meu trabalho. E aqui estão também organizações e normas. Então, de repente, quando você vai visitar um parque que é protegido, tem normas de cuidado do parque, tem horários. Tudo isso faz parte e pode te ajudar a organizar a sua excursão também. Né? Olha, a gente segue essa norma, que é uma norma de sustentabilidade do parque, ele fecha às 5 da tarde, porque aí os bichinhos vão dormir, a gente não quer incomodá-los e assim por diante. E isso é uma riqueza que a gente precisa enxergar, porque está protegendo o quê? A sustentabilidade que a gente falou antes. E por fim, a gente tem essa última dimensão aqui do lado direito, que é a dimensão chamada de transacional, transações. O que é, gente? É o dinheiro que entra para a gente quando a gente vende o nosso roteiro turístico, mas não é só isso. Todos os produtos que a gente tem para comercializar, que podem virar dinheiro, o nosso próprio roteiro turístico, mas também as parcerias que eu tenho. Então, eu tenho parcerias com alguns lugares que também vão fazer ou uma troca comigo, uma troca de divulgação, ou uma troca de indicação, ou até me dar uma comissão, porque eu levei a pessoa lá. Então, isso tudo são produtos comercializáveis. Não é só dinheiro, mas também tempo e trocas. Gente, deu para perceber com esse exemplo prático quantos valores vocês têm aí na região de vocês? Quando você olha em cada uma dessas dimensões, quantas coisas, quantos recursos você tem e que isso é muito mais do que, de repente, aquele preço que você tinha colocado?
Então, agora, a missão é vocês olharem para todas essas perguntas que eu deixei aqui e refletirem quais são esses valores, né, que vocês estão trazendo para o produto de vocês e se o preço final de vocês está refletindo esse valor. Fica a missão de pegar um caderninho, fazer suas anotações, perceber os valores aí em cada dimensão ou responder aquelas perguntas que eu deixei. Bom, agora que eu já percebi, reconheci o meu valor e já percebi, reconheci o valor do meu produto, eu preciso comunicar isso para o mundo. É bem importante para que o meu cliente saiba do valor do meu produto. Então, você precisa contar uma história. Como é que você faz para contar essa história? Você pode, por exemplo, contar como é feito o teu produto, então contar o processo de produção, o processo de criação, quais são os cuidados que você tem, fazer fotos e vídeos do teu ateliê, desse processo de produção. Qual que é o significado desse produto para você? Então, o significado desse produto pode ser que ele venha de uma tradição familiar. Aqui a gente tem as mãos de uma senhorinha fazendo renda, né? Pode ser que você aprendeu isso com a avó, com bisavó, com mãe, com tia, então já é uma tradição familiar. Pode ser uma tradição cultural da região que você está. Pode também ser uma história pessoal. Eu deixei de trabalhar em grandes empresas para fazer artesanato, para trabalhar com artesanato, porque eu queria ser uma mãe melhor, eu queria ser uma mãe mais presente. Então, eu busquei esse caminho de empreender em casa. E isso é uma história pessoal. Outra questão que você pode explorar é o porquê que você faz isso, né? Então, de onde que veio a ideia, de onde veio a inspiração, o que te move a fazer isso, qual que é o teu propósito, a tua motivação para fazer isso. Aqui no exemplo que eu coloquei, na foto que eu coloquei, tem um produto da Lichique. Lichique é da Ana Borba, uma amiga minha também fluxonomista, incrível, e ela tem um propósito muito claro. Ela quer divulgar a reutilização de materiais para que a gente tenha menos lixo e aproveite esses materiais de uma forma bela. Então aqui é um abajur todo feito de tampinhas de PET e vocês vão notar que ela comunica isso aqui na etiquetinha, olha, saiba mais, e aí ela escreve, ela conta um pouquinho dessa história. Aí já entrando em como contar a história, né? Você pode usar etiquetas, você pode usar as redes sociais, você pode usar fotos, você pode usar vídeos. Tem muitos jeitos de você contar essa história. Mas essa questão das etiquetas no artesanato, para que chegue no teu cliente final, é bem interessante. Por fim, conte a história do seu produto. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Umas etiquetinhas falando feito à mão e com muito amor, que conta também o porquê que a pessoa faz, com que intenção a pessoa faz. Fios d'Alma, crochê moderno feito à mão com Denise Barbosa. E aí tem toda uma historinha ali contando que o material é feito de retalhos de tecido, originados da indústria têxtil, ela transforma a arte em amor. Então isso, gente, é contar uma história que a gente chama também de storytelling, e aí é muito importante estar aliado com o que te motiva. Então, às vezes você vai, a tua motivação é uma coisa regional, né? Tem muita gente hoje em dia que aprecia comprar do local, comprar as coisas localmente, brasileiras, de regiões que têm uma história. Tem também a questão do artesanal, que muita gente aprecia. Temos hoje em dia a questão da reutilização dos materiais, que está sendo uma busca cada vez maior pela questão da sustentabilidade. E a questão da procedência, de onde está vindo o material que você está utilizando, né? Que material é esse? Ele não está fazendo nenhum dano à natureza, ele é um material limpo, ele é um material orgânico. Então, todas essas informações são muito importantes hoje em dia e contam uma história, contam da sua preocupação com o seu produto final. Então, o que eu faço com toda essa percepção de valor? Uma vez que eu estou consciente do porquê que eu faço, como eu faço, de quais são esses valores, esses diferenciais que meu produto tem, eu preciso contar essa história. E como eu conto? Etiquetas, como eu falei ali, mostrei ali atrás para vocês, são uma ótima forma. Você pode colocar isso na descrição do seu produto, você pode colocar isso mostrado nas fotos, então o teu produto sendo feito no ateliê, você pode fazer vídeos mostrando um pouquinho do processo de produção também. Pode ter alguma coisa que mostra tudo isso na sua embalagem e também isso precisa estar no seu pitch. O pitch, que é a sua conversa de elevador, né, de 2 minutinhos ali com o cliente,
precisa conter essas informações, precisa mostrar esse valor. Espero que esse treinamento tenha te ajudado a saber valorizar melhor o seu produto, saber precificar, reconhecendo esses valores intangíveis que você não consegue pegar e incorporando ele no valor, no preço final do seu produto, claro, sem extrapolar no mercado, mas reconhecendo esse seu trabalho, valorizando o seu trabalho, contando a sua história, para que o cliente também perceba isso, para que o cliente também valorize e enxergue esse teu trabalho. Estou deixando aqui os meus contatos do Instagram, qualquer dúvida que vocês tenham, e devo estar com vocês também, não tira dúvidas aí durante a Think Digital 2021. Desejo muito sucesso para vocês e continuem valorizando e vendendo muito seus produtos. Obrigada!